Tudo bem? Aqui é a Suelen Borelli da Borelli Academy e essa é uma palestra online que a gente vai deixar disponível aqui no nosso canal no YouTube para que você possa ter acesso aí aos nossos conteúdos também de uma forma mais livre, né? A gente costuma fazer essa palestra para turmas fechadas, então se você tiver interesse de ter a gente aí na sua cidade, no seu estado ou no seu país, a gente faz questão de levar esse conteúdo de uma forma dinâmica, presencial e tirar dúvidas. Caso você tenha alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, então bora lá. Então, o que eu vou falar nessa palestra é uma analogia com o mundo do futebol, tá? E eu quero que você pense o seguinte: os negócios têm diversos ingredientes para ele acontecer. Então a gente vai reconhecer aqui alguns em forma de analogia e você vai ver como que uma coisa interage com a outra, tá? Então a gente tem um ingrediente aqui, o jogador, a gente tem a bola, a gente tem o campo, a gente tem o treino, a gente tem o cronograma, a gente tem o dia do jogo, a gente tem a trave, a defesa, a gente tem aqui o que o futebol busca, que é o ganhar o campeonato. A gente daí vai ter aqui as nossas soluções, como que a gente está presente para poder dar suporte a esse processo empresarial. E aqui a gente vai ter a nossa proposta de valor. Você vai perceber que vai estar assim, você não vai conseguir ler com detalhe, porque é para você ter uma noção macro, tá? A gente costuma entregar esse material aqui para os participantes da palestra, então, se você quiser ter acesso, basta participar de uma das nossas atividades que a gente sempre divulga no nosso site, para você ter acesso não só a essa ferramenta, mas outras, tá? Então, o que é importante entender aqui? E antes de eu começar a explicar aqui, eu quero que você faça o seguinte: quanto de negócio, quanto de estrutura empresarial o seu negócio tem nesse momento? Será que dá para saber? E na descrição aqui do vídeo tem um link para o formulário do Diagnóstico Frank Business. Para que serve esse formulário? Você vai preencher ele é sucinto, então você vai fazer lá, colocar algumas respostas com base nas perguntas. A gente analisa as suas respostas, coloca num formato de porcentagem e monta um relatóriozinho para enviar para você. Então você vai ter uma noção de qual é o momento que você está. Dependendo do momento que você está, você provavelmente vai estar mais inclinado a ajustar esse ponto ou esse ponto. Por isso que é importante a gente quantificar. Sabe quando a gente vai no médico? E normalmente a gente vai num clínico geral, e o clínico geral vai ter uma noção geral, né, daquele só situação. Tem coisa que ele já consegue resolver passando um remédio, agora tem coisa que precisa ir para tratamento. E aí ele vai direcionar para um especialista ou para uma situação específica. Então, normalmente, se você analisar, é muito comum na medicina, né, os médicos pedirem alguns exames, porque ele precisa quantificar. Olha, eu tô com febre. Quanto de febre? Então tem lá o termômetro para poder medir. Então a gente faz a mesma coisa. Então não adianta só falar assim, você tem ou não tem gestão, se a gente não medir em que momento você está. Então você pode fazer isso gratuitamente e tem acessível aí no link, tá? Então pode acessar e fazer e aguardar. Bom, o que acontece nesse primeiro momento? Eu vou ampliar um pouquinho aqui, até para ver se você consegue visualizar aqui. Opa, vamos lá. Esse primeiro momento é o seguinte: o jogador. Quem que é o jogador no contexto dessa palestra, dessa analogia? É o empreendedor ou a empreendedora. O que acontece com essa pessoa? Essa pessoa, que é você que está aí ouvindo provavelmente, você é uma peça do jogo, então você tem que estar bem. Só que quando a gente vai ver as estatísticas do Sebrae, por exemplo, a gente vê que 67% dos motivos que matam nos negócios estão na mão deste jogador aqui. E aí você fala, nossa, mas tudo isso, como que eu não sei? Simples, você fazendo esse diagnóstico que eu mencionei, a gente consegue quantificar realmente quanto que tem nesse momento e está na sua mão com gap, com lacuna. Então, o que acontece? Esses 67% são indicadores. Então, ele fala assim, ó, falta de comportamento empreendedor, falta de planejamento prévio, falta de gestão empresarial, problemas pessoais, pode matar negócios. E isso está nas suas mãos. Agora, e se você arrumar essa porcentagem, se você conseguir superar isso,
você tem mais potencial para o seu jogo poder dar certo. Vamos colocar nessas palavras, né? Só que o jogador, ele tem um estado, um momento, né? E tem várias e várias coisas que ele pode fazer para ele sempre estar bem. Só que não basta apenas o jogador estar 100%, porque existem outros contextos que a gente vai ver aqui. Só que é o primeiro ponto, é o ponto de partida. Então, para nesse momento, e faça o diagnóstico que está aí na descrição do vídeo para ver o quanto você tá doente em relação à gestão empresarial ou não no seu negócio. E, por incrível que pareça, por mais que esse número seja alto, muitos empreendedores não têm noção dele, porque é intrínseco, eles não param para analisar, porque eles não têm vivência corporativa, não têm vivências de grandes empresas. Então, o que acaba contribuindo com a mortalidade empresarial são muitas vezes o conhecimento que a pessoa não possui. Então, esse é o momento de você identificar, pelo menos para você saber onde você tem que corrigir. O segundo ponto é a bola do jogo. O que é a bola do jogo? A bola do jogo é a sua solução. Feren, o que é uma solução? É aquilo que você vende. O que você vende? Você vende um produto, você vende um serviço, você vende uma proposta de valor. Então, a bola do jogo ela tem que estar redondinha. Porque senão, se a bola tiver bola murcha, você pode estar bem, mas você não vai ter performance em campo. Então, aqui é um outro ponto que a gente precisa observar. E por que eu estou falando sobre isso? Porque como a gente trabalha com uma quantidade de empreendedores grande, a gente tem acesso a muitos empreendedores, então eu percebo que muitas vezes, além da pessoa estar se organizando, estar se ressignificando, estar moldando sua mentalidade empreendedora e as suas habilidades, ela também tem que olhar para a bola como um segundo projeto. Cada pilar desse passa a ser um projeto, tá? O que é um projeto? É algo aqui, é algo aqui, é algo aqui, é algo aqui. Então, muitas vezes a gente tem 4, 5, 6, 7 projetos em paralelo. E assim, tudo tá 100% e ainda não atingiu o resultado. Calma, porque você vai entender porque o jogo nunca para nos negócios, né? Então, o que o empreendedor aqui precisa trabalhar? A mentalidade empreendedora dele e as habilidades de gestão dele, tá? Que é exatamente onde a gente atua. A gente atua no jogador, no empreendedor, na empreendedora. Porém, a gente também atua aqui na bola. Lembrando só o seguinte, a bola é a sua especialidade. Então, em que você é especialista? O que você vende? Por exemplo, vamos imaginar que você é terapeuta, você é um prestador ou uma prestadora de serviço. Essa é a sua bola. Só o que acontece? Muitas vezes você não deixa ela organizada, você não procedimenta, você não coloca as etapas do processo para poder otimizar a sua vida aí no dia a dia. E aqui é tão importante porque a sua solução, ela encaixa com as dores e os desejos do seu cliente. Então, se ela não tiver certo, se ela não for vista com base nas necessidades humanas, você não encaixa, porque isso aqui interfere na hora de praticar o marketing, tá? Aliás, esse é o nível que a gente mais tem acesso a designers, e no geral, por exemplo, um design de produto, um design gráfico, um web design, um design de serviço, que é o nosso caso. Então, a gente atua especificamente em designs de serviço, tá? Então, essa aqui é uma categoria que é importante ter em mente, porque você tem que olhar para você tem que olhar para a sua solução. E aí, você tem o campo. Só que, pasmem, o que acontece muito? Muitas vezes, eu vou ter que diminuir um pouquinho aqui, muitas vezes, esse jogador pula o campo e vem direto, ele quer direto para o marketing. O que é o marketing? O marketing é o dia do jogo, é o movimento. Então, o que acontece? Todo negócio está dentro do marketing. O que significa marketing? Mercado. O que é mercado? É o campo. E o campo, ele tem regras. O campo, ele tem limitação. O campo interfere na sua performance. O campo, ele precisa de estratégia, ele precisa de gestão macro. O campo gera dados. Se você nunca ouviu falar, mas eu acredito que provavelmente você já ouviu de alguém que gosta de futebol ou qualquer outra pessoa, alguma vez na vida você deve ter visto que antes de jogar, inclusive, os jogadores fazem reconhecimento de campo. Por que eles fazem isso? Porque se o campo não tiver
propício para o jogo, ele pode ser o melhor jogador do mundo, ele vai ter dificuldade. Porque cada elemento desse se combina. Então, esse tem que estar bem, 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 e Kaizen, 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 Kaizen. Kaizen significa melhoria contínua, tá? Então, o campo, o que é o campo? É onde está todos os negócios. O seu mercado pode ser sua rua, o seu mercado pode ser o seu bairro, o seu mercado pode ser a sua cidade, o seu mercado pode ser o seu estado, pode ser o seu país, a sua América, o seu continente, no caso, ou pode ser mundial. Então, o tamanho do seu mercado não importa tanto, mas sim o que você faz nele. Só que se você não tiver uma estratégia, inclusive, para ganhar o mercado, você perde muita energia no movimento. Isso aqui são diversos ingredientes que compõem o mercado. E é nisso aqui que a gente atua com tecnologia, tá? Mas depois eu vou comentar com você. Então a gente tem aqui os ingredientes jogador, a bola e o campo. E depois qual que é o próximo ingrediente? O treino. O que é treinar? O que significa treinar? Treinar significa que isso aqui é os bastidores, é o nosso dia a dia, porque o dia do jogo é o dia D. Então o jogador não sai jogando direto. É só você responder para você a pergunta que eu vou fazer. Jogadores, eles mais treinam ou eles mais jogam? Provavelmente você vai responder, mais treinam. Exatamente. O que é o treino? Eu vou ter algumas situações aqui no meu mercado, e aí eu vou testar o meu segmento, eu vou testar se aquilo faz sentido para o meu cliente, eu vou testar a minha comunicação aqui com o meu cliente. Então, o treino é um laboratório. Então, isso aqui acontece praticamente todos os dias. É isso aqui que a gente praticamente tem e faz na empresa no dia a dia, né? Então, você deve estar se perguntando, mas o que eu vou treinar? Exatamente isso. Você não tem muitas vezes a visão desse campo, porque você nunca parou para levantar todos os elementos que compõem uma empresa. E a gente fez isso no Market Hunt. O Market Hunt é o nosso software de gestão empresarial e marketing. Então a gente mapeou todos os pontos que o empresário precisa olhar para a empresa para que ele possa alimentar o sistema e ir melhorando gradativamente conforme o projeto que já está montado, o plano já está montado. Então, o que é esse treino? É você alimentar algo e treinar para ver se a comunicação está ok, se vai gerar o resultado que você deseja. Então, isso aqui é o que as empresas mais fazem. Dá um exemplo, pesquisa de mercado. Então, vamos pensar que você vai lançar um novo produto, e aí, dentro do seu processo, como treino, antes de colocar o produto para venda, você contrata uma empresa para poder fazer uma pesquisa de mercado. Então, mas eu sou pequeno, não vou fazer isso. Lembra que a bola furada e a mentalidade pipocando. Se você tem mentalidade, você vai buscar fazer o que precisa ser feito dentro das suas possibilidades. Você pode não contratar uma empresa, mas você mesmo pode fazer a pesquisa de mercado, né? Então, assim, quando você tem mentalidade, você vai se movimentar no campo com mais maestria. E aí esse treino gera mais assertividade. Consequentemente, você sente mais segurança de fazer o quê? Montar um planejamento para jogar. Então, o que é um planejamento de marketing? Que seria o cronograma do jogo. Vai ser os dias que você vai realmente jogar. Porque, gente, o marketing, que muita gente acha que é um bicho de sete cabeças, é intrínseco ao negócio. Literalmente, marketing significa movimentos no mercado. O que é o mercado? O campo. Então, o dia do jogo não é o campo. O campo é o que a gente mapeia e age todos os dias. Mas o dia do jogo é o dia dele. Então, esse dia aqui não dá para ficar treinando. Você já treinou para isso aqui ser eficiente. Então, é onde você vai medir. Por isso que o jogo ele precisa ser medido. Olha, investir tanto, e muitas vezes pode ser investimento financeiro ou de tempo. E o que eu tive de retorno? Então, normalmente, o jogo ele traz de retorno um lead, um prospecto, um cliente, pedidos de orçamento. E se você não está preparado para receber
o retorno, né, que esse movimento faz, a pergunta é, você está preparado para quê? Porque se você pular isso aqui, você vai estar sempre em desordem. A desordem leva ao caos. A ordem nos negócios leva você à prosperidade. Então, é mais uma questão de aceitar que você precisa se organizar. Só que organização requer habilidade de gestão. Então, não adianta, eu vou organizar tudo agora. Você tem conhecimento para isso? Você tem habilidade para isso? Não. Então, faça o diagnóstico para a gente ver por onde você deveria começar, tá? E o que acontece quando você está jogando? Defesa. Aqui a gente está representando um goleiro, por exemplo, trave, né? Isso aqui são os desafios de cada segmento. Pelo seguinte, até aqui, ó, neste ponto aqui, não importa para gente hoje qual é o seu segmento. Então, o nosso cliente, o nosso aluno, quando entra na Borelli Academy, independe do segmento dele, porque a gente age no mindset, no comportamento, nas habilidades de gestão e na habilidade de praticar gestão empresarial. É tudo habilidade, é tudo ferramenta que foca no gestor, seja um empreendedor ou alguém que lhe denominar, né? Só que quando a pessoa, por exemplo, tem o Market Hunt, e aí ele preenche lá todas as informações e deixa organizado, ele vai começar a fazer movimentos, que a gente até indica já alguns movimentos pelo próprio Market Hunt. Só que ele vai perceber que alguns movimentos dele pode ficar limitado, porque cada segmento vai ditar uma dinâmica. Eu vou dar um exemplo, a área de direito, por exemplo. O direito tem algumas restrições em relação a marketing. Só que, ok, você tem restrições a marketing, a questão é foque no que você pode fazer, mas é um segmento que tem por si só algumas limitações por conta de um acordo da classe, tá? Então, Suelen, por que cada negócio tem os seus desafios de mercado? Porque as pessoas consomem em necessidades diferentes. Uma coisa é você ter uma necessidade básica como água. Água, uma vez que você tem sede, você quer água. Só que tem gente que tem sede em outros níveis. Então, tipo assim, a pessoa ela pode beber uma água da torneira se ela tiver com muita sede. Ou ela vai ser muito mais criteriosa, ela vai querer uma água com pH X e Y, e aí nem todo mundo vende nesse nível, e quem vende acaba tendo um cliente muito mais restrito, que a gente começa a ver a classe A, a classe B e classe C. Então, existem as necessidades humanas versus a classe social das pessoas. E aí, quanto mais alto o nível de necessidade, menor o mercado. Então, existem desafios específicos de cada segmento, tá? Mas uma vez que você entende o processo macro, você tem que lidar apenas com as particularidades do seu segmento. E no final das contas, todo mês tem jogo. O que é o jogo? É o dia D. Então, o que eu falo hoje para os clientes? Ó, todo mês, no final do mês, fecha o mês, e no começo do mês planeja já quais as ações que você vai fazer diferente do mês subsequente, porque todo mês tem jogo. Então vai começar um mês novo, você deve definir quais jogos você vai fazer, porque no dia a dia você tem que praticar gestão. E aí o que acontece? No final de um ano fiscal, a soma de faturamentos daquele ano vai dizer se o seu negócio está ok ou não. Por quê? Uma das primeiras coisas que você faz quando você entra no Market Hunt é colocar qual é o faturamento que a sua empresa precisa ter esse ano. E aí você vai medir mês a mês, e aí ele vai te dar a resposta de quanto você ainda precisa melhorar em performance e quanto você já andou. Então, quando você tem dados, você consegue ter assertividade. Isso ajuda a diminuir a ansiedade, isso ajuda você a ter conhecimento do seu negócio, isso ajuda você a ter tomada de decisões assertivas, você ganha tempo e economiza muito dinheiro. Porque se você sabe aonde você está e para onde você vai cobrir o gap de forma assertiva, vamos colocar dessa forma. Então, feito isso, deixa eu diminuir aqui, a gente tem um panorama, né? Um panorama macro, que deste ponto a este ponto aqui
acontece com qualquer jogo de futebol. Só que analisa os times, vamos pegar aí o Corinthians, por exemplo. Então o Corinthians investe nos seus jogadores. O Corinthians tem as suas próprias bolas, mas quando eles estão em campeonato, as bolas têm que estar calibradas. Eles fazem reconhecimento do campo, eles treinam, né? Eles fazem um cronograma para os jogos, eles se preparam para jogar. E aí o dia a dia é literalmente o melhor atacando e o melhor defendendo. Mas de qualquer maneira, sempre vai sair um vencedor ali. E de um ano para o outro eles vão melhorando. Por quê? Cada ponto desse tem uma melhoria, cada ponto desse tem uma gestão. Só que alguém tem que ter a visão macro. E pra gente, quem tem que ter a visão macro é o empreendedor, começando pelo um único empreendedor. Seja autônomo, seja MEI. Se você atualmente é prestador de serviço, principalmente, porque o prestador de serviço ele é especialista no que ele faz, mas ele muitas vezes não se enxerga como empresa. Então, esse é inclusive um dos principais profissionais que precisam resgatar os seus negócios, porque muitas vezes não é só dinheiro que você está perdendo, você perde a paz. Quantos empreendedores falam, eu estou me sentindo perdido? Está se sentindo perdido porque não tem ordem. Coloca ordem. Suelen, como que eu faço para criar ordem? É por isso que, no caso, a gente existe. Porque a gente é uma escola de transformação empresarial. O que a gente faz com essa transformação? Foca no elemento empreendedor e empreendedora, para que primeiro você tenha mentalidade, habilidade, e aí você tem um campo para você jogar o jogo do seu negócio. E tudo isso custa? Certamente, é um investimento que a gente investiu também muito tempo para mapear, para aprender e hoje para ensinar. Então é uma troca, né? E o que a gente quer gerar para você que está vendo essa palestra, se for o seu caso? Primeiro começa com o diagnóstico, até para a gente ter um cenário, porque muitas vezes você já está tendo até uma mentalidade. Então você precisa de uma outra solução e não a inicial, mas de repente precisa resolver a habilidade para depois ter tecnologia, né? E qual que é a nossa proposta, então, de valor? Exatamente isso. Primeiro, onde que a gente atua? A gente atua aqui, tanto no jogador, quanto na bola, quanto no campo, tá? Treino vai muito de cada empresa. E aí a gente vai tendo soluções maiores, porque a gente pode entrar com o tempo na parte de estratégia desse jogo aqui. Só que para você chegar aqui com a nossa ajuda, nesse caso, você tem que ser cliente de alguma dessas etapas, porque é uma soma de habilidades, né? Então, inclusive a gente tem processo que a pessoa só consegue adquirir se ela passou por três pilares que a gente tem de desenvolvimento, né? Então, qual que é a nossa proposta de valor? Primeiro, como que o mercado age? Normalmente, quando você tem uma dor no seu negócio, você vai direto para o especialista. Então, você está tomando um remédio, vou contratar essa pessoa para resolver ponto X. Então, se espera-se que você tenha uma visão macro e que você está tendo essa assertividade. Então, tem pós e contras para contratar terceiros, no caso especialistas, tá? Quais são os pós? É o especialista no assunto, então ele vai ser pontual, ele vai ser assertivo. Ele diminui a curva de aprendizagem, porque você não vai precisar fazer, mas ele vai fazer. Não tem encargos, né? É a atividade na resolução de problema, assertividade, né? Então é assertivo ou tende a ser assertivo. O duro é quando você erra nesse ponto aqui, ou a pessoa não entrega, aí você tem o dobro de gasto de tempo e de dinheiro, né? Quais são os contras? Eles tendem a ter um ego muito inflado, porque muitos especialistas, eles realmente são especialistas naquilo, só que muitas vezes para eles falta um pouquinho mais de inteligência emocional, então estamos generalizando, tá? Então a gente muitas vezes tem relato, tá? Eu mesmo já passei por situação onde o especialista falou, nossa, é melhor eu aprender a fazer ou buscar de novo do que estava praticamente impossível contratar a pessoa. Costuma não ter gestão, principalmente se ele for pequeno, né? Porque muitas vezes o especialista ele é e ele acaba não tendo gestão. Ele entrega pontual, mas ele por si só não tem um processo empresarial. Ticket médio alto, ou seja, muitas vezes é um investimento maior, e nem sempre, se você for pequeno, você consegue bancar, talvez uma empresa maior, né? Pode ficar dependente de sempre contratar esse profissional.
Na linha dos colaboradores, a gente segue a mesma linha de especialista, porque se você já tiver no time de ter pessoas, você provavelmente vai ter essas mesmas dores de cabeça, mas também tem as mesmas vantagens. Por exemplo, eles são especialistas no assunto, então quando a gente contrata um colaborador, é exatamente para não ter que ficar contratando especialistas, exceto quando necessário ainda assim contratar especialistas. Também diminui a curva de aprendizagem, faz parte da equipe, ou seja, você começa a criar uma cultura na sua empresa e tem multiplicação de horas. O que é essa multiplicação de horas? Isso se você aprender a delegar de uma forma coerente. Por isso que aqui também você precisa desenvolver a liderança, né? Então, se você delega, se a pessoa tem isso bem claro, você está tendo multiplicação de horas, ou seja, não é só você, mas é o outro que está fazendo algo na sua empresa. Quais são os contras? Precisa ter um plano de desenvolvimento. Nem toda empresa está preparada para ter gente. Então, muitas vezes você contrata alguém do mercado, só que existem outras habilidades que precisariam ser desenvolvidas no seu negócio com essas pessoas. E nem sempre as empresas têm o que? Essa cultura. Então, como você nunca olhou para a gestão, faltam alguns elementos, inclusive de gestão de pessoas, tá? Legislação, né? Para algumas pessoas existem alguns encargos em relação à legislação. E necessário criar uma cultura empresarial, que requer aí um conhecimento macro também. O que a gente quer propor? Substituir isso? De forma alguma, mas é melhorar isso e melhora isso aqui também. Então, qual que é a nossa função? Quais são os pós? Aprender sobre os negócios de uma forma mais assertiva, você que é empresário, que é empreendedor ou gestor. A gente tem todos os tickets, desde ticket mais baixo, médio, alto. Autonomia para dar direção. O nosso processo ele é todo andragógico. O que é andragogia? Educação do adulto. Então a gente foca em ter os processos estruturados para que você consiga dar sequência. Quando você levanta a mão, ou eu vejo, por exemplo, dentro do processo que a gente tem o Learn Experience, que é para ver como está a sua performance, e eu vejo que a pessoa está lento, então a gente oferta, inclusive, o acompanhamento andragógico, que daí é uma solução avulsa, mas que complementa o processo que a pessoa está. As soluções são organizadas, então não tem como falar, eu me sinto perdido. Dificilmente você vai falar isso, porque se você está dentro de um programa, você sempre tem ferramenta, e aí você tem que seguir aquela ferramenta até completar, exceto o Market Hunt, que ele é um processo contínuo, então ele é um software que você terceiriza a sua gestão, então você aluga, né, a nossa tecnologia para implantar no seu negócio e assim você fazer o uso por bastante tempo mesmo. Quanto mais você fica, melhor você fica, tá? Diminui gasto de tempo e dinheiro, assertividade para escolher especialista. Por que isso aqui? Porque aqui você começa a entender a ordem dos fatores. Inclusive, a gente potencializa a contratação de alguns especialistas, dependendo do momento, tá? Então, isso fica claro para você. Quais são os contras? Tem contras? Sim, para você pode ser alguns pontos contras, que é desenvolver-se requer humildade. Então, eu tenho que ser humilde para me abrir ao conhecimento. Então, é muito mais um desaprender do que aprender. Tem que ter paciência, porque é um processo, né? Mas você tem ferramentas que ajudam você a enxergar. Então, você não precisa focar em aprender a enxergar. A gente já dá a visão para você focar direto no aprendizado que é necessário para a tomada de decisão necessária. E tem que ter perseverança. Então, a pergunta que eu sempre faço até no final dessa palestra, mas a gente ainda não está terminando, que é o seguinte: pensa na Coca-Cola. Você conhece a empresa Coca-Cola? Coca-Cola Company? Você sabe quais são os produtos dela, ou o principal produto dela? Eu acredito que sim. E a pergunta que eu faço é: só porque você conhece a Coca-Cola, ela deixa de jogar esse jogo aqui? Ela deixa de fazer o que precisa ser feito? Ela deixa de investir em marketing, deixa de investir em equipe, deixa de investir em gestão, deixa de investir no que precisa ser investido? Provavelmente você vai responder não. Então, ela não para de fazer porque, mesmo sendo Coca-Cola, a questão é: que Coca-Cola é a sua empresa? Então, se você começa a fazer o que precisa ser feito do tamanho que você é, se você vai crescer ou não vai depender do seu planejamento estratégico.
E muitas vezes, antes de crescer, você precisa estruturar. Ou você já até tá grande, mas você tá tão bagunçado, o seu negócio tá tão bagunçado, que daqui a pouco você sucumbe. Porque, gente, estresse mata, né? A ansiedade mata. É, processo trabalhista também, né? Então, assim, muitas vezes é mais inteligente você ceder ao conhecimento para poder se organizar e seguir do que ficar estressado aí por muito e muito tempo. Bom, a gente também fala sobre a energia Yang nos negócios. O que é energia? Existe uma energia intra, que é a energia que envolve toda a gestão. Pense em gestação. A criança está no útero se desenvolvendo, aquilo é uma energia Yin. A energia Yin é o que acontece dentro do seu negócio. É tudo aquilo que muitas vezes precisa circular para fortalecer o crescimento de algo. Quando esse crescimento acontece, ou seja, a vida ela sai fora do útero ou a planta começa a sair do solo, você começa a ir para a energia yang, que é a energia masculina. A energia do jogo, ela é masculina. A energia da gestão, ela é feminina. E a combinação dessas energias é o que gera a vida. Então, a gente fala sobre isso nessa palestra, principalmente quando a gente está na palestra, o pessoal participando presencial e também no online, porque daí a gente vai dar mais ênfase em alguns detalhes. Então, é importante entender o contexto, por quê? Eu quero que você analise nesse momento onde que você está. Será que você precisa focar aqui, focar aqui, focar aqui? Mesmo que você queira estar aqui, se você não fizer a logística reversa, isso aqui não se sustenta, porque gasta-se muita energia. E o processo de movimento requer que você planeje esses movimentos. Então, não é o gasto de energia, mas é a inteligência dos movimentos. Então, existe movimentos para os pequenos, para os médios, para os grandes. Só que se você não aprender a começar e potencializar esses movimentos, você não vai alcançar a maturidade que os negócios precisam. Então, às vezes, tem gente que fala assim para mim, faz 10 anos que eu estou no mercado, faz 15 anos que eu estou no mercado. Estar no mercado 15, 10, 20 anos não tira, muitas vezes, a necessidade de você olhar para o seu processo, porque você poderia estar muito melhor, poderia estar muito mais estruturado, muito mais condensado, se tivesse usado esse tempo com ordem. Então, não é o tempo que vai dizer se o seu negócio é bom ou não, mas sim o que você fez dele. Muitas vezes foi bom para você, até onde foi, né? Gerou empregos, legal, mas você fala, caramba, por que eu não potencializei tudo aquilo que eu poderia? Então, a gente pode sair de um nível bom das coisas para ir para um nível ótimo até que a gente alcance a excelência. A gente não precisa ficar mediano para sempre. Então a gente precisa tentar ser humilde, por isso que eu falo de humildade nos negócios. Então quem ainda é pequeno está na melhor época para poder se estruturar, porque esse é o momento. Se você aprender a fazer o melhor, o tamanho que você é, com gestão, com um corpo empresarial que a gente oferece, você vai definir para onde você vai. Só que você vai estar muito mais blindado, blindada, muito mais calibrado, calibrada para aproveitar as oportunidades do mercado. Então, é sempre escolhas, mas a gente tem que colocar como uma escolha para você. Veio pandemia, acabou com muitos negócios. E a pandemia, ela só reforçou os negócios que não tinham gestão. Muitas vezes a pessoa não tinha caixa para suportar 6 meses sem caixa. E aí você fala, como que isso não foi visto? Como que isso não foi olhado? Então a pandemia não é a culpada, o caos ele é cíclico e vai vir outros caos. O quanto você está se preparando? Lógico que você não vai se preparar para o caos, mas você vai se preparar porque o seu negócio merece, você merece. Então, se você tem propósito de melhorar a vida de alguém através da sua especialidade, o mínimo que você pode fazer é fazer o que precisa ser feito. E aí requer que você amplie a sua visão empreendedora, as suas habilidades de gestão e sim ter de repente o nosso sistema de gestão, mas que você se abra pelo menos a conhecer as nossas soluções para poder considerar em tê-las, né? Porque a gente quer gerar prosperidade para as pessoas através da gestão.
Então, assim, o que a gente vende no final das contas? Prosperidade. Você quer prosperidade? Acredito que sim. Só que para isso precisa fazer o que precisa ser feito. No nosso caso, precisa focar na ordem para depois você focar no progresso. E aí a gente tem as nossas soluções. Então começa fazendo um diagnóstico que está aí na descrição do vídeo, para pelo menos você saber o seu cenário atual. E o resto deixa com a gente entra em contato, você pode participar de uma palestra melhor, você pode conhecer as nossas soluções, mas vamos partir do ponto bom. Qual é a sua porcentagem de Frank Business? Quanto você tem de Frankenstein e quanto você tem de estrutura empresarial? Então, gratidão por ter ficado até aqui e a gente se encontra por aí. Ou, melhor ainda, eu te encontro na Borelli Academy.